Alô Brasil, estou de volta aqui com o programa da Lili. Tanta coisa boa, olha, daqui a pouquinho eu vou conversar sobre espiritualidade, sobre a vida, né, como ela se apresenta às vezes, né? E eu vou conversar agora com a Kátia Aracaki, ela é consciencióloga e vem nos falar como nós podemos administrar melhor as nossas frustrações, melhorando a nossa autoestima, tá bom? Como é que tá a tua autoestima? Tá baixa? Tá esquisita? Tá mal? Liga pra cá, me conta, tá? Eu espero que você fique bem. Realmente ficar mal, é bad, né? Tudo bem, querida? Obrigada por estar aqui, né? Vamos começar me dizendo o que é conscienciologia? Conscienciologia. Conscienciologia. Já falei 10 vezes certo, agora falei errado. Conscienciologia, Lili, é o estudo da consciência, mas dentro de uma abordagem integral. Então, o que seria essa consciência? Ego, personalidade, princípio inteligente, né? O que também a gente poderia chamar de a pessoa. Agora, dentro dessa abordagem vão ser considerados vários aspectos. Então, por exemplo, a pessoa tem não só essa vida daqui, mas a consciência, ela tem muitas existências. Essa é uma das vidas que nós estamos, né, tendo no momento. Outro aspecto dessa abordagem... Não entendi, peraí. Eu vou conversar já. Oi, Angelina, tudo bem? Obrigada. Meus dois convidados já chegaram aqui. Aliás, eu acho que eu vou estender... O Rony e a Célia, que já estiveram aqui comigo outras vezes, né, são profundamente ligados a essa questão espiritual, acreditam em reencarnação, não é, entre outras coisas, fazem um trabalho muito bonito no Frei Luiz, enfim. Já eu até fiz essa pergunta, mas eu queria que você me explicasse primeiro isso, né? Quer dizer, então você também é ligada a essa digamos assim, esse movimento espiritualista? Eu sou ligada à conscienciologia, né, que é uma ciência que propõe esse estudo da consciência, ego, personalidade, também poderíamos chamar de espírito, ou seja, um princípio inteligente que já vem evoluindo, se desenvolvendo, progredindo ao longo do tempo, dentro de um tempo, espaço aqui fisicamente falando, né? Então essa abordagem considera que essa consciência, esse ego, essa personalidade tenha, além de várias vidas, tem a capacidade de se manifestar em várias dimensões. Essa seria uma dimensão, a dimensão física. Mas essa consciência, através de outros corpos, outros veículos, ela tem a possibilidade de também se manifestar, esse princípio inteligente, em outras dimensões, mais sutis. Por exemplo, como é que esse princípio inteligente se manifesta no ser humano? Digamos, pode ser comigo, com você, o exemplo que você quiser dar. Isso seria justamente a nossa personalidade. Agora, essa personalidade é uma faceta, né, de toda a manifestação que essa consciência pode vir a ter. Porque imagina, numa mesma vida, a pessoa manifestar tudo o que ela é. Entendeu? Isso é até possível, mas já num nível de evolução, de progresso, de desenvolvimento maior. Mas digamos, deixa eu te perguntar uma coisa bem objetiva. Uma pessoa que é super mal-humorada, que é extremamente pessimista, quer dizer, são coisas diferentes. Uma pessoa pessimista, aquela pessoa que não tem nenhuma autoconfiança, aquela pessoa que já vai fazer uma viagem, já acha que vai dar tudo errado, já acha que não devia ir, já não sei... Ou a pessoa que vai procurar um emprego já sabe que não vai ser aprovada, que vai ter outro melhor que ela. Então, o pessimista nato, ele tem culpa disso, ele não tem culpa? Isso é coisa de outras vidas? O que é? Tem total culpa, porque essa questão assim, não tem culpa ou é coisa de outras vidas, independente de tudo que acontece conosco, é de nossa responsabilidade. Mesmo, nasci numa família tal, o meu contexto social foi muito precário, então isso de forma geral é uma transferência da responsabilidade. Mas dentro de um estudo da evolução, a consciência, ela é responsável por tudo o que acontece com ela. Mas ela pode não ter lucidez sobre isso, mas o que ela o próprio pensamento dela, que isso vai qualificar as energias e tudo mais, isso é que vai servir como se fosse um imã que vai atrair as situações. Mas, por exemplo, se eu tive outras vidas, segundo você diz, né? E elas se manifestam através da consciência, né? Ou do estudo da consciência, se eu tive extremas vidas desagradáveis, como é que eu posso ser feliz nessa vida? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas será que a gente só teve vida desagradável? E também o que é Não sei, né? O que é esse fator desagradável? Porque muitas vezes, quantas pessoas a gente conhece que tem uma vida que nós não
não consideramos a ideal, mas a pessoa ela é saudável, porque a questão é a rigidez, a saúde, né, dessa consciência, que não é só a saúde física, psicológica, mas uma saúde consciencial. Isso é que faz a diferença entre as pessoas vencedoras e as pessoas que são as derrotistas, pessimistas, e aí é que entra o tema autoestima. Por que algumas pessoas, embora muito preparadas e capazes, elas fracassam, falham? E outras, às vezes, nem com tantos preparo e tudo mais, elas vão à frente, elas obtêm muito sucesso e realização, acima de tudo, nessa vida. Ok, deixa eu perguntar aqui. Tudo bem, meninos? Obrigada por estarem aqui mais uma vez comigo, né? Olha, a Célia... Obrigado pelo convite. Okay. Um prazer. Olha, você sabe que engraçado? Eu senti muita vontade de conversar com vocês. Falei para minha equipe, não foi possível, evidentemente. Quando o Mário Covas morreu, eu li muita coisa, no Brasil inteiro acompanhou, e li uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o fato deles terem se ligado, o casal ter se ligado na Lila, o que eu li, não conversei com eles sobre isso, mas ter se ligado a essa parte espiritual, inclusive ter procurado Chico Xavier, acho que ele teria procurado Chico Xavier, para entender a morte de uma filha num acidente de carro aos 19 anos, né? Acidente de moto. Acidente de moto, de moto, você sabe, né? Aliás, foi num dia de Réveillon, se não me engano. Então, me deu muita vontade de conversar com vocês sobre isso, né? E eu até fiquei com essa pergunta na cabeça e tal, não sei o quê. A espiritualidade ajuda a gente a entender essas perdas? Quem vai responder primeiro? Quem quiser. Por favor. Vocês são dois experts. Vamos primeiro, tá bom. Bom, do meu ponto de vista, através da TVP, eu acho... O que é TVP? A terapia de vidas passadas, né? Que é a terapia através da compreensão de todas as vidas que você teve, não todas, mas aquelas que estão te atrapalhando, das quais você trouxe reativada, desperta as dificuldades. Então, pela TVP, por essa ótica, e a ótica da condição humana, eu acho que o Covas e qualquer pessoa que se depara com essa situação terrível de uma grande perda, reavalia todos os seus valores, né? Coloca em questão como veio conduzir na vida, porque nós costumamos levar assim com uma certa prepotência, como se nós soubéssemos de tudo e que controlássemos tudo, né? Mas a partir do momento em que você percebe que fugiu ao seu controle alguma situação, você, se tiver sensibilizado e, vamos dizer, preparado para esse tipo de aprofundamento, você vai se perguntar, então eu não sei tudo, então eu não controlo tudo, existe uma coisa maior, que cada um dá o nome que quiser, mas é alguma coisa maior, uma força maior, e que é bem explicada, porque a gente olha, o planeta Terra está no rabinho da galáxia, né? Então, nós acharmos que sabemos tudo, que somos assim a inteligência máxima do cosmos, é de uma prepotência infantil, né? Então, eu acho que esses fatos dolorosos servem para despertar o ser humano para a sua condição mais sensível, mais humana e mais do que eu vim aprender aqui. O que falta aprender? O que tem por trás de tudo isso, né? Desse mundo material. O que você acha, Rony? Eu acho que, infelizmente, mas a dor traz ensinamentos. Quando você vive, está sempre tudo bem para você e tal, você simplesmente, em geral, não para pensar nas coisas importantes da vida, que, em geral, tem a ver com a espiritualidade, com a transcendência. E uma perda de uma pessoa querida, principalmente filhos, enfim, é algo muito doloroso. Acho que ninguém deseja isso para ninguém, mas traz ensinamentos. E depois, se essa pessoa tem a possibilidade, como me parece que foi o caso do Mário Covas, de entrar em contato com esse ente querido que perdeu, seja através de psicografia... Eu não sei se ele entrou em contato. Eu tenho informação que ele se tornou espírita depois desse encontro eu li isso também. Com o Chico Xavier, que o Chico teria... transmitido uma mensagem da filha dele para ele, provavelmente, que ele aceitou como uma coisa real. Então, esse contato, que muitas vezes pode ser de outra forma também, como lá no caso lá de Frei Luiz, eu tenho o relato no meu livro, Médicos do Espaço. Aliás, que eu já li, né? Ótimo. O caso, por exemplo, da Celinha... Me dá aqui o livro, por favor. O caso da Celinha Neiva, que reencontra o marido, que foi um dos grandes colaboradores da obra do lado de Frei Luiz, o psiquiatra Dr. Lauro Neiva, reencontra ele materializado, numa sessão de materialização para cura. O ex-marido, que havia sido assassinado, ele
reaparece um dia depois do aniversário de casamento dos dois. Isso que foi bonito. E o que ele disse? Por que ele falou? Ela Por que ele se reapareceu? surpreendeu, ela viu aquele vulto materializado chegando e de repente ela reconheceu que era o marido e Como falou... que ela reconheceu? Pelas feições, pela voz, né? A voz característica, e ela falou assim: Laura, é você? No início ela não percebeu direito que ele estava envolto num véu que a gente chama de ectoplasma. Mas quando ela reconheceu, ela falou assim: Laura, você, ontem foi o nosso casamento, nosso aniversário de casamento. Aí ele falou assim: eu sei, Celinha, é por isso que eu estou aqui. Aí ela disse que caiu em prantos e, em geral, a gente não pode pegar espírito materializado por várias questões, até que eu já falei aqui. Não pode pegar como assim? É tocar, né? Mas ele está falando de materialização, quer dizer, não é incorporação, né? Não é psicofonia. É o espírito que... Vocês já viram aparece isso? Já vimos. É uma experiência que ocorre em alguns lugares, enfim, centros espirituais, e no Lar de Frei Luís também, de espíritos que, ao invés de incorporar num médium, eles se materializam, ganham um corpo, forma e operam as pessoas. A capa do meu livro é a foto de um espírito materializado. Esse médico que aí está não é uma pessoa viva, é um espírito materializado que se deixou materializar para fotografia. E a Celinha viu o marido e entrou em contato, ela disse que beijou, aí não aguentou, beijou, abraçou, enfim, foi um encontro muito bonito. A grosso modo seria o que se chama vulgarmente de fantasma. Uma coisa como a gente via naquele negócio do Ghost. Bota aqui, sério, o microfone. É assim, exatamente. Quer dizer, tem várias graduações de materialização. Pode ser uma materialização condensada, né, com os átomos todos condensados, ou pode ser uma materialização mais fluídica, em que a forma humana parece meio feito um fantasmagórica, assim. Fluídica. Agora, quando essas pessoas retornam e vocês afirmam que viram isso, você já não é a primeira vez que vocês vêm aqui e me dizem isso, o que as pessoas explicam do lado de lá? Em geral, o retorno dessas pessoas é em missão, seja no caso, por exemplo, lá de Frei Luís, para curar outras pessoas aqui encarnadas, ou de repente no caso de uma pessoa como a filha do Covas, por exemplo, uma mensagem é no sentido de trazer ensinamentos. E provas. E provas de que está lá do outro lado. Mas o que eles dizem do outro lado quando eles trazem essas provas? Aqui que falam relatos do outro lado. Como varia, cada comunicação tem informações, né? Temos informações, isso tem até livros psicografados, tem comunicações diretas. Existem cidades, quer dizer, a Terra materializada aqui, né, o planeta Terra, seria vamos dizer, uma versão grosseira, a grosso modo, do que existe plasmado nas dimensões diversas espirituais, porque são várias. Não é uma dimensão só, são vários mundos espirituais em graus diferentes, que tem a ver com a sua evolução espiritual. E você vai, nessa escala, na medida que você reencarna, desencarna, você vai atingir... Então isso quer dizer que espiritualmente a tendência é a gente crescer, não descer? Crescer. Você pode ter etapas de regressão, entendeu? Temporária. Entendeu? Um trauma, como tem um trauma muito grande numa pessoa aqui, normalmente encarnada, e ela não tem estrutura naquele momento e ela entra num estado patológico. É uma forma de regressão no seu estado evolutivo. Ao espírito também existe, acontece isso. Você é adepta desse pensamento? É mais ou menos similar, né? Então, na Conscienciologia existe uma especialidade que se chama projeciologia, que tem até aquele tratado ali a esse respeito, e que justamente estuda o fenômeno da projeção consciente, que é a saída desse corpo físico. Então, a consciência, através de um outro veículo, que muitas vezes é esse que ajuda na materialização, que a Célia estava explicando, ela tem a possibilidade de experienciar outras dimensões, mesmo estando aqui encarnada nessa dimensão física, né? Agora, como é que a gente pode usar tudo isso para ajudar as pessoas a ter uma autoestima melhor, a pensarem mais positivo, né? Porque tem pessoas que são extremamente amargas, extremamente descrentes, extremamente revoltadas, tem pessoas muito revoltadas, enfim, né? Um dos fatores em que esse fenômeno ajuda muito, né, é quando ela descobre que ela não é esse corpo físico, que ela se utiliza desse instrumento, assim como uma pessoa faz a utilização de um carro, de um avião, para estar num determinado meio. Mas por que eu venho com um veículo todo depenado, então? Por exemplo, por que a pessoa vem aleijada, paraplégica, cega, entendeu? Isso aí vamos dizer, seria um estudo complexo, mas não é castigo. Quer dizer, o meu ponto de vista não é castigo. Vamos dizer assim, da mesma forma que tem pessoas encarnadas que fazem da sua experiência de vida um ato de, vamos dizer assim, de autodestruição, às vezes,
entendeu? E que elas não se permitem abundância, felicidade. Isso pode, de outra forma, grosso modo, gerar também, na forma desse que é o espírito, algum defeito. Quer dizer, se você teve vidas traumáticas, às vezes não, nem por sua culpa, às vezes um sobrevivente, uma vítima de Nagasaki, pode reencarnar com sérios problemas físicos. Está entendendo? Porque a forma energética, que nós chamamos a forma do bolo, está com defeito. Ok. Deixa eu passar aqui umas perguntas para vocês, que as pessoas ligaram para cá. Tem muita gente que ligou. A Kátia, aqui do Rio de Janeiro, olha o seguinte. Aliás, a Kátia não, a pergunta é para a Kátia. A Alzira de Vaz Lobo, como agir, ou para vocês também, como agir com uma pessoa quando ela não se conforma com a morte de outra? Eu tenho um grande amigo que não se conforma com a morte de uma pessoa muito querida. E acabou a vida, assim, para ele. Uma pessoa linda, inteligente, bonita, capaz. E morreu por dentro. Né? O que fazer? Nesse caso, eu acho que buscar esclarecimento, buscar informações a esse respeito. A gente não pode parar a nossa vida por causa da perda de um ente querido, de uma outra pessoa. Se nós realmente experimentarmos essa possibilidade de várias vidas, da serialidade, será que nós já tivemos apenas 1 ou 10 entes queridos? Então, isso muitas vezes acaba indicando uma dependência, né? E isso é um fator que acaba abalando a autoestima e tudo mais. Então, a pessoa buscar esclarecimento com relação a essa situação. O que é essa perda? E mesmo em termos psicológicos, as fases do luto, buscar um tratamento, uma terapia, um apoio externo, isso em algumas fases da vida é muito necessário. Que é importante isso que ela está dizendo. E completando... Eu só queria dizer que a gente tem muitas perguntas, tá? Completando, essa pessoa que não aceita a perda de alguém, é porque ela está achando que perdeu completamente essa pessoa também, né? Ela está vendo como um ponto final numa existência. E não perdeu completamente? Não. Essa consciência continua e a sua experiência, ela embarcou para uma outra dimensão. Mas como você vai resgatar, por exemplo, uma pessoa que você ama, que você perdeu, um pai, um irmão? Aí, por exemplo, Lili, você pode fazer um treinamento, desenvolver técnicas para você se projetar, né? Ou seja, ter essa experiência fora do corpo e entrar em contato, muitas vezes, com uma pessoa. Mas um leigo que consegue? Um leigo, lógico, isso daí não tem essa questão de dom, é um aprendizado. Existem técnicas que a pessoa pode aplicar, exercitar, só que não é da noite para o dia. É como uma matemática, uma física. Leva tempo, né? Leva tempo, tem todo um treinamento. Por mais que isso seja difícil das pessoas que têm perdas grandes entender, por mais que seja difícil, é importante ressaltar que quanto mais a gente lamenta, não se recupera, a gente atrapalha quem desencarnou. Porque a pessoa, quando desencarna, ela tem uma evolução pela frente. E se a pessoa, o ente querido, o pai ou a mãe, não consegue... lógico que vai lembrar para sempre com tristeza, mas muitas vezes tem que lembrar também com alegria. Porque se é sempre tristeza, não consegue fazer com que a energia que vivia no corpo daquela pessoa que morreu consiga prosseguir na sua viagem. Ela vai ficar sempre presa aqui à Terra também, entendeu? Sofrendo junto com a pessoa que está sofrendo por ela. Deixa eu te perguntar, como se tudo que fosse for levado para o lado espiritual, como o psicólogo terapêutico vai agir em um tratamento clínico? Posso responder? Pode. Está havendo uma mudança enorme nessa concepção de psicologia, né? A psicologia que a gente conhece, que iniciou com Freud, é importantíssima, mas foi apenas um degrau. Então, agora, a psicologia, vamos dizer assim, desse milênio, que está se apresentando na cena, é a psicologia da alma também, né? Então, quer dizer, você tem que tratar o ser integralmente, tratá-lo com a psique da vida atual biográfica e com a memória de outras vidas. Então, eu acho que a psicologia só tem a ganhar. Ok. A Cláudia aqui de Bangu pergunta para vocês. Ela estava dormindo e ela teve a impressão de flutuar. Fui à sala e voltei para o quarto. O que é isso? Isso daí é um fenômeno que se chama projeção semilúcida ou semiconsciente. Ou seja, muitas vezes a pessoa ela acha que está sonhando, mas ela está nesse fenômeno fora do corpo, já utilizando outro veículo de manifestação. Então, na verdade, ela teve uma experiência fora do corpo. Rony, a Mônica Lopes aqui do Rio de Janeiro pergunta se tem como mudar o karma de uma pessoa? Pega o microfone. Alguns karmas não, mas a Célia pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas o fato é que a gente tem livre-arbítrio, a gente decide as coisas as nossas opções. Nós viemos para cá encarnados com vamos dizer assim, uma certa missão, que é uma
capa geral de tudo aquilo que você deve passar, mas no meio da vida você vai fazendo escolhas, entendeu? E determinadas escolhas que você faz, você pode liberar karmas negativos, entendeu? Em tese é para isso que a gente vem e revive sempre na Terra, até chegar um ponto que a gente libera e trabalha aqui os nossos karmas negativos, chega um ponto que a gente não precisa mais reencarnar, vai para outros planos espirituais. Bom, daqui a pouquinho eu volto conversando sobre isso ainda, a gente vai tentar responder tudinho para vocês, tá? Eu volto num minuto. Deixa eu passar aqui na Heloísa, posso ir, Jacira? Vou passar aqui na Heloísa para concluir a nossa entrevista aqui. Daqui a pouquinho vem Marcelo Itcho e tenho também uma apresentadora aqui da CNT muito legal, a Sheila, que está aqui com a gente. Bom, você está com uma cara ótima, hein? Melhorei, né? Está com uma cara boa. Deixa eu pegar o microfone aqui, por favor, Rony. Deixa eu pegar aqui. Você sabe que está um rosto iluminado mesmo, Melhorei viu? bastante. Você está ótima. Eu achei você ótima de cara. Então, né? Entrou aqui, já achei legal. Querida, muito obrigada. Marita, fica sério, é só pra gente dar uma olhinha como ficou. É pena que não marcamos o antes e o depois. Mas ela está muito bem. Já dá para notar que esses sulcos aqui já ficaram menos profundos. Já deu uma diferença grande. Ok. Obrigada, minha linda. Muito obrigada a você. Obrigada, tá? Uma boa tarde, muito obrigada. Opa, então quem quiser ligar, pode ligar até 6 horas da tarde, né? Isso, exato. Tá certo. O telefone novamente está aí no vídeo, 235-3562. Ok, tá bom? Obrigada a vocês, boa tarde. Eu volto já já. Marcinha, obrigada. Márcia, parabéns pela Heloísa, o seu trabalho é maravilhoso. Diz que ganhou uma sessão no programa da Lili e não dei prosseguimento porque não tive condições, porque ela não pôde ir, né? Mas porque ela está apertada. Mesmo assim, ela adorou, agradeceu e ela, especialmente o carinho, disse que a sessão foi um barato, tá certo? Bom, gente, eu vou... Obrigada, meu lindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Volto já já, um minuto, até lá. Bom, né? Eu não posso com isso. Massagem, maquiagem, eu fico só deitada. Ai, bom, gente, tem tanta pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo responder, tá? Meninos, atenção, olha, vamos fazer um ping-pong? Deixa eu ver. Vamos lá. Olha, a Eliane do Rio de Janeiro. Uma vez eu liguei ao manter uma relação sexual com a pessoa, automaticamente você adquire... Aliás, uma vez eu liguei ao manter uma relação sexual com a pessoa automaticamente. Você adquire o karma, a pessoa, é verdade? Eu não entendi isso, mãe. Não. Ela se ligou na pessoa imediatamente. Adquire o karma? Não ficou clara a pergunta. Ela diz o seguinte, que... ela leu o quê, menina? Depois ela me explica, deixa ela me explicar daqui a pouquinho. Depois você vem me explicar aqui, tá? A Selene da Tijuca, fale mais um pouco sobre quem chora muito por quem já foi e atrapalha a evolução dessa pessoa. Fale, Rony. Você prefere falar? Pode falar. Então vamos lá. Quem chora muito, quer dizer, o vínculo energético que une uma pessoa a outra, as pessoas, é muito forte. Então, se você já tem um vínculo de afetividade ou de parentesco e ainda fica lamentando e pensando pensamento e energia, cria uma ponte. Então, quer dizer, cada um precisa seguir seu caminho. O que fica, aceitar a perda. E o que vai é aceitar que mudou de endereço. Então, é uma separação para crescimento. Então, se ficar aprendendo, pensando, atrapalha. Não necessariamente definitiva, né? É lógico. Na verdade, ninguém perde ninguém, as pessoas só mudam de dimensão. Né? E o pensamento não tem barreiras. Então, não importa se a pessoa está nessa dimensão ou na outra. Se estiver pensando, está mantendo contato. Se estiver pensando bem, cria uma ponte até de comunicação positiva. Ok, eu vou passar uma pergunta para cada um agora para ver se dá tempo. A Cirlei de São Gonçalo pergunta se há a possibilidade de um santo manter contato com pessoas falecidas, queridas, e também manter contato físico com elas. Vultos, são o que são, enfim, o que é? Responde para mim, por favor. Uma pessoa física. Ela pode manter, mesmo através de um processo de clarividência, né, que é um fenômeno que existe uma expansão desse chakra daqui, o chakra frontal, em que ela pode ver outras consciências não físicas no ambiente e manter contato. Mas estando nesse mundo físico, o ideal e indicado é que a pessoa se relacione com pessoas daqui, né? Daqui, tá certo. Olha, a Aparecida aqui de Caxias me pede uma ajuda em relação ao filho dela, que tem problemas mentais, está com problema de testículos. Eu vou
vou ver se a gente tem aqui o telefone de um urologista ou de um proctologista, enfim, vamos ver qual é o caso dele para a gente ver se você pode ir, tá bom, querida? Boa sorte. Olha, o Fernando do Rio de Janeiro, sobre a pessoa deficiente, a explicação é que fizeram alguma coisa em outra vida, como explicar os animais que nascem deficientes, entendeu? O que vai acontecer depois que todos evoluírem? Eu acho que cada caso é um caso, entendeu? Porque muitas vezes, existe até um pensamento comum de achar assim, porque a pessoa é deficiente, por causa disso é porque fez mal a alguém em outra vida. Eu discordo disso. Até porque a pessoa que é deficiente aqui nessa terra pode ser, espiritualmente falando, um espírito de luz, que veio aqui como missão, para reencarnar numa família, mostrar através da deficiência dela alguns ensinamentos, despertar coisas dentro da família, dentro dos amigos. Então, não é necessariamente uma pessoa que tenha sido mal, tenha feito algo de ruim numa vida passada. Ok. A Márcia de Botafogo disse aqui da opinião dela, diz que ninguém deve dizer que não acredita sem procurar entender a realidade da vida. É a opinião dela. A Elvira do Rio de Janeiro diz que teve uma experiência desagradável quando perdi o irmão e procurei o espiritismo e tive uma mensagem realmente de que existe outra vida. Eu acho que o importante, inclusive, é não só aceitar o que vem de fora, mas procurar experimentar essa realidade além do mundo material, através de várias técnicas e vários processos. Olha, a Leandra, aqui do Rio de Janeiro, diz o seguinte: olha, eu sofri um choque muito grande, pois meu filho jovem, casado e bonito, morreu. Encontrei apoio para superar no kardecismo. Quer comentar alguma coisa? Em geral, eu acho o seguinte: todos os contatos com o espírito podem acontecer através de várias técnicas, como a projeção astral, como a psicografia, como a clarividência, através de terapia de vidas passadas. Tudo é importante no sentido assim de comprovar a transcendência, que existe algo depois dessa vida material. Então, lógico que é difícil perder uma pessoa, vai ser sempre difícil. Agora, é importante as pessoas entenderem, compreenderem que existe N realidades fora dessa nossa vida pura material que a gente percebe a olho nu. Ok. O João Carlos do Irajá diz que é espírita, umbandista e acredita na espiritualidade. Que bom, né, que ele acredita. Eu acho que é legal a pessoa acreditar. A Maria do Carmo, do Rio de Janeiro. Como melhorar a autoestima? Bem, uma técnica boa é a pessoa procurar desencadear um processo de autopesquisa, de autoconhecimento. Agora, de forma prática, o que a pessoa também pode fazer? No caso, por exemplo, de um adolescente, praticar esporte. Né? Essa questão da movimentação das energias é muito importante. Isso pode ser feito através de técnicas específicas ou através de um esporte. Na vida adulta, a pessoa buscar aquilo que vai trazer realização. Às vezes, nem sempre isso é possível através de uma profissão, por causa da sobrevivência financeira, mas, por exemplo, nós estamos no ano internacional do voluntariado, então a pessoa pode se predispor, né, oferecer uma aptidão e oferecer um trabalho voluntário. Então, a questão da realização é central com relação à autoestima. Mas, muitas vezes, a nossa realização está vinculada a valores da sociedade, valores que nos foram incutidos e não necessariamente a valores conscienciais, né? Valores mais profundos. A pessoa tem que procurar uma coisa que ela realmente se identifique, né? Que ela se identifique e fazer o cruzamento, porque está aqui nessa vida, né, tem que se adaptar, mas não deixando de lado, sem descartar aqueles valores que são intrínsecos à personalidade dela. Ok, Célia, a Sônia aqui de Ipanema disse assim: uma pessoa que já morreu pode interferir na vida das pessoas que eram ligadas a ela? Sim, sem sombra de dúvida. Positivamente e negativamente. Trazendo experiências, trazendo apoio, ajuda, informações, ou então dependentes, agarrados energeticamente. Depende do seguinte: a Bíblia fala sobre que os homens, que o homem está ordenado uma só vez vindo, depois disso o juízo. Aí dá o capítulo, o versículo e tudo mais. Quer dizer, ele não acredita nisso. É uma observação. A Bíblia já é uma questão de interpretação, mas como a Célia falou, experimente, né? Não acredite em nada, tenha suas próprias experiências pessoais. Ok. A Sônia aqui do Rio de Janeiro diz o seguinte: Célia, que o pai faleceu há 3 anos. Em sonho ele vem e senta ao meu lado. Eu tento acordar e não consigo. Ele só vai embora quando eu rezo. O que é isso?
É porque o pai, aquele exemplo que acabamos de falar, o pai talvez esteja preso demais, não quer aceitar que ele já passou para outro endereço, que ele tem que seguir suas experiências, outras experiências, que estava aqui só de passagem. Então, ele está querendo continuar seus hábitos de quem estava vivo aqui na Terra. E está perturbando, provavelmente. E quando ela reza, seja qual for o tipo de mentalização, ela projeta uma luz através da sua oração, né? E essa energia vai ajudá-lo a mudar a dimensão. Okay. Cria a barreira. A Heloísa, aqui do Rio de Janeiro, faz uma pergunta. Qual a diferença do aborto espontâneo e do aborto consciente? O que isso acarreta na espiritualidade? Isso muitas vezes as pessoas têm uma preocupação com relação à questão do aborto, né? O aborto de filhos e tudo mais. O aborto pode ser um aborto acidental e ser um aborto provocado intencionalmente ali pela vontade daquela mãe de não gerar aquele filho. Agora, uma questão central para nós pensarmos é com relação ao aborto, muitas vezes, de ideias, aborto de projetos que nós podemos... Não, mas o aborto de filho, o que se torna a pessoa pior, má, assassina, do ponto de vista espiritual? Não, é uma questão de opção individual, entendeu? Isso daí depende do caso, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa está perdendo, na verdade, uma oportunidade